Eu fico super, assim, ansiosa para chegar esse dia. Eu acho tão importante a gente estar participando, né? E a minha alegria é saber que vocês têm aprendido muito com a gente, né? Então, a gente está fazendo aqui da melhor forma possível. A cada masterclass, a gente tem aprendido mais com vocês, né? Vocês nos ensinam muito. Então, eu gostaria muito, assim, que vocês prestassem bastante atenção no que a gente vai falar hoje, e ao final que a gente tem as perguntas, tá? Então, se vocês tiverem dúvida enquanto o Jonas estiver falando, vocês podem perguntar, tá bom? Anota bonitinho tudo que tem a ver com o tema de hoje, para a gente focar, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Qual é a nossa agenda de hoje? Nós vamos apresentar a equipe, né? Muitos aqui vocês já conhecem, mas a gente vai apresentar um pessoal novo hoje. Depois eu vou falar algumas notícias, algumas coisas importantes, algumas informações importantes para vocês. Teremos aula prática. Hoje o tema será os relatórios do módulo financeiro. Vamos responder as perguntas e depois o sorteio, né? Para quem não sabe, não ficou sabendo, a gente vai ter um sorteio hoje. Espero que você seja sorteado. Muito bem. Qual é a equipe que vai participar hoje? Vamos ver se vocês conhecem. Eu sou a Cleide, né? Do Departamento de Ouvidoria. O Eduardo, que já falou com vocês. Vocês já conhecem o Eduardo. O Eduardo é famoso na De Maria. O Matheus, né? O Matheus é um dos mentores do departamento de suporte, vai estar respondendo perguntas de vocês. O Jonatas, que vai dar a aula hoje sobre relatórios do financeiro. O Cássio também está aí nos ajudando a responder perguntas, e está aí como que fala, gente? No YouTube, no No YouTube e no chat. YouTube, isso, mas eu ia falar nos bastidores. Queria falar uma palavra bonita. E esse é o que está estreando hoje, gente. Eu chamo ele de Jorge, mas o nome dele é Borges, tá? Eduardo Borges. Como tem dois Eduardo, a gente chama ele de Borges. Então, ele está estreando hoje. Fala um oi para todo mundo aí, Borges. Boa noite, boa Todo noite. mundo te conhecer. Ele estará respondendo perguntas também. Bem-vindo, viu, Borges? Primeira vez sua aqui. Muito bem, vou passar algumas informações e notícias para vocês. Com relação ao departamento de suporte técnico, a gente tem uma novidade que já foi divulgada nas redes sociais, mas muitos de vocês não seguem a gente no Instagram, né? Aproveito para pedir para que vocês sigam, para vocês fiquem informados, né? Então, @DeMariaSoftware no Instagram. Muitos clientes precisam de suporte depois do expediente, né? A gente atende até às 17, começa a atender às 8h30 no telefone e para às 17. Mas tem gente que tem problema depois do horário. E aí, como que faz? Tem gente que tem problema no final de semana. Como que faz? Então, a gente disponibilizou esse serviço, tá? Que é o suporte estendido. Ele tem duas modalidades, tá? Ou você pode fazer uma solicitação eventual, sei lá, hoje deu um problema e você vai precisar. Então, você entra no saque, né, www.saque.inf.br, você vai agendá-la, o horário que você precisa. E aí alguém vai receber essa sua solicitação e vai fazer o atendimento e tem a cobrança que depois o pessoal comercial vai explicar. Mas também tem uma modalidade mensal, se você quer pagar um valor e sempre que você precisar, você ter esse serviço disponível, claro, com agendamento. Mas maiores informações vocês ligam para o departamento comercial, tá? É mais um benefício que a De Maria tem proporcionado para vocês, para que vocês não passem
de repente, uma necessidade de atendimento em finais de semana ou fora do horário de expediente, tá bom? Outra coisa importante que muitos de vocês não sabem, nós temos a base de conhecimento. O departamento de suporte, o departamento de desenvolvimento, até mesmo implantação, faz artigos sobre informações do DocWindows e coloca nessa base de conhecimento, como se fosse uma biblioteca de informações. E aí você entra nela, nesse link, né, que é bc, de base de conhecimento.demaria.com.br, você digita um tema e ele traz um artigo. Por exemplo, se você quer saber sobre o eProclamas, que é essa nova modalidade que tem para vocês enviarem o edital de proclamas eletrônico, tem um artigo lá sobre isso. Então, vocês têm lá em que versão que foi liberada, qual é o release, e o passo a passo de como funcionar. Às vezes é uma coisa que você pode consultar do seu próprio cartório sem precisar ligar para o suporte, tá bom? Outra coisa são os vídeos de treinamento. O departamento de suporte faz um trabalho lindo, um trabalho de muita excelência de treinamentos, inclusive o Jonatas é responsável por isso. Então, eles gravam vídeos pequenos sobre assuntos específicos de cada módulo. Então, eu coloquei alguma coisa aí na tela para vocês verem, é por dentro do saque também. E aí você escolhe lá, por exemplo, financeiro, eu quero saber como que é o cadastro de lançamento do financeiro. Ele mostra uma tela e vai explicando só sobre esse assunto, que dura no máximo 3, 4 minutos, e explica e acabou, tá? Então, é importante que você conheça esse recurso, divulgue para os seus funcionários, porque muitas vezes a gente não tem como passar o conhecimento um por um para o cartório, né? Então, fala, ó, tem vídeos para vocês assistirem. Outra coisa é sobre o termo da LGPD. Então, nós trabalhamos muitas vezes com dados de vocês, temos que pegar backup para analisar um problema. Então, é importante que vocês entrem no saque para assinar esse termo da LGPD, autorizando a gente manipular dados de vocês, tá? Então, é muito importante, gravem aí www.sac.inf.br, vai aparecer essa tarja amarela, você vai clicar e vai assinar digitalmente, dando-nos autorização de trabalhar com seus dados, tá bom? Muito bem, o departamento de desenvolvimento, ele é um departamento que trabalha muito, né? Hoje eu falei com uma pessoa que, se é um programa que se é trabalhado todos os dias, é o programa inteiro. Tem solicitação do Brasil inteiro, né? É provimento para lá, é lei que entra para cá, né? É alteração disso, são sugestões que vocês dão. Então, só para você ter ideia, nos últimos releases, né, desde a última Masterclass, olha quanta coisa a gente já mexeu. A gente liberou o selo digital para o estado do Amazonas. Liberação do eProclamas para todas as UFs, todas as unidades da federação. Por quê? Porque por conta daquela lei 14.382, você tem que fazer o edital de proclamas eletrônico. Então, antes era só para o estado de São Paulo, agora para todas as unidades. Alterações específicas para os clientes do Paraná. Nova versão do signo. Alterações específicas para o módulo financeiro. A gente fez várias melhorias em relatórios, tá? Fizemos relatórios novos, melhoramos relatórios. Então, para vocês entenderem que, mesmo surgindo 1000 provimentos aí, pedindo 1000 alterações, a Demaria não para de trabalhar. É o tempo todo liberando releases semanalmente. Por exemplo, olha aqui o eProclamas, entendeu? Se você era de uma unidade da federação que não é de São Paulo, não tinha aquele botão do eProclamas. Agora, se você atualizar para o release 381 em diante, já vai ter. Então, a importância de vocês estarem atualizados. Atualizem sempre o DocWindows. Outra coisa, com essa lei 14.382, você tem um prazo de até 5 dias, né? De 1 até 5 dias para fazer iniciar a habilitação, emitir a certidão de habilitação.
Então, muitos clientes não sabem que existe uma permissão do usuário poder alterar essa data de início da habilitação. Então, se você não está conseguindo mexer, basta você ir na manutenção, no cadastro de usuários e dar a permissão para ele. Se você tiver dificuldade com isso, você pode consultar o suporte técnico. Daqui a uns releases para frente, nós já vamos mudar isso. Isso aí vai ser automaticamente já calculado, a quantidade de dias até 5, inclusive verificando feriados, tá? Mas enquanto a gente não liberou isso, vocês têm essa opção, tá bom? Relatório de serviços, que a gente vai falar sobre ele hoje, fizemos vários ajustes para melhorar, para poder ter acesso à própria OS de dentro dessa tela do relatório, para conferir. Então, foram feitas várias melhorias nesse relatório também de OS para o usuário, e vocês atualizando o doc, vocês vão perceber essas mudanças. E depois das perguntas, então você fica até o final, nós vamos ter um sorteio, tá? Olha que lindo, gente. Nem eu tenho esse relógio. Esse aqui é um relógio feminino, tá bom? Personalizado da De Maria. E esse aqui é o masculino, olha que lindo. Então, fique até o final. O Eduardo vai conduzir esse sorteio no final. E espero que você ganhe, tá bom? E agora é com o Jonatas. Pode começar, Jonatas. Maravilha. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só peço que vocês sinalizem para ver se tá tudo certinho com o Doc Windows. Estão Tudo conseguindo certinho. ver? Sim. Maravilha. Então, gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agora nós iniciaremos a aula, né? Totalmente focada nos relatórios do módulo financeiro. Só lembrando que se alguém tiver alguma dúvida em alguma coisa que eu comentar aqui durante a aula, podem questionar usando o chat do Zoom, ou para aqueles que estiverem nos acompanhando através do YouTube também, podem usar o bate-papo do YouTube. A equipe está preparada para responder lá também. E quem preferir, também pode deixar para conversar com a gente após a aula por voz, levantando a mão e a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá. Como todos que possuem o módulo financeiro sabem, é um módulo repleto de relatórios. Ao total, nós temos 18 relatórios no módulo financeiro. É muita coisa. Cada um com a sua utilidade, né? E uma coisa que é comum de acontecer para quem usa o módulo financeiro é justamente comparar. Por exemplo, eu vou pegar o relatório A com o relatório B, fazer uma comparação e ver se o valor vai bater. Porém, isso nem sempre acontece. Por que não acontece? Seria isso um problema no sistema? Na verdade, não. Isso geralmente acontece porque os relatórios que você está comparando possuem regras, possuem parâmetros diferentes. É aí que nós encontramos a divergência. Então, nesse início de aula, eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer quando isso acontecer, quando se depararem com uma divergência entre relatórios do módulo financeiro. Ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir uma ordem de serviço, usando o meu atalho aqui, pressionando a tecla Ctrl O, para falarmos um pouco a respeito das datas. O módulo financeiro, ele trabalha com datas. Então, quando nós abrimos uma ordem de serviço, de imediato nós já vamos se deparar com várias datas. Por exemplo, a data de entrada, data de execução, temos a data de previsão de entrega, data de pagamento. Tem outra data também que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só salvar essa ordem de serviço, que é a data do depósito prévio, que fica aqui dentro, né, clicando neste botão. Então, falando brevemente sobre elas, o que são essas datas? O que elas representam? Data de entrada, pessoal, é a data em que nós abrimos a ordem de serviço. Geralmente ela é aberta quando o cliente chega até o balcão e solicita um serviço para serventia, né? Nós temos a data de execução, que é a data em que o ato efetivamente é praticado. Então, na hora que eu reconheço uma firma, o ato foi executado. Na hora que eu imprimo uma certidão, o ato foi executado, né? Nós também temos a data aqui do depósito prévio, que é a data de lançamento, ou seja, se o cliente de vocês aparece no balcão e solicita um serviço e dá um sinal, né, essa é a data do depósito prévio. Talvez ele pague o valor integral ou pague metade do serviço,
Aí é a critério de como a serventia funciona, tá? E nós também temos a data de pagamento, que é quando a ordem de serviço é efetivamente quitada, ou seja, todos os itens aqui dentro foram pagos pelo cliente. Aí fica a pergunta, será que no MOS todas as datas serão as mesmas? Entrada, execução, pagamento, será que serão iguais? Na verdade, não. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, vamos pensar num reconhecimento de firma. Se a pessoa chega até o balcão de vocês, o cliente solicita um reconhecimento de firma, é o tipo de serviço que é feito na hora. Então, a ordem de serviço vai ser aberta, o ato vai ser praticado e o cliente já paga pelo reconhecimento e sai dali do cartório com sua firma reconhecida. Então, é um caso que as datas vão bater. Mas vamos pensar um pouco além, no segundo exemplo, e talvez numa segunda via. Uma certidão de inteiro teor, uma habilitação de casamento. São tipos de serviço que nem sempre ficam prontos imediatamente, né? Então, a OS vai ser aberta numa data, o ato vai ser praticado em outra data, e pode ser também que a execução do ato seja diferente da data que o cliente realmente vai quitar a OS, né? Então, nem sempre serão as mesmas datas. E por que eu estou dizendo isso? Dando toda essa explicação sobre as datas. Porque os relatórios do módulo financeiro dependem dessas datas para funcionar. Eles enxergam essas datas, usam como critério essas datas na hora de mostrar resultados para vocês. Então, se eu pego um relatório que enxerga a data de abertura da ordem de serviço e comparo com um relatório que enxerga a data de execução, pode ser que não bata. É aí que vocês se deparam com a divergência e pode passar a impressão que o relatório está calculando incorretamente. Então, o que fazer nessa situação? E agora? Como que eu descubro onde está a divergência? O que eu faço para saber qual que é a regrinha que cada relatório se baseia? Então, eu separei alguns exemplos aqui para vocês e a gente vai corrigindo junto. Vou fechar essa tela aqui, porque agora sim é hora de mexer nos relatórios. Vamos lá. Eu vou pegar um relatório aqui em financeiro, relatórios, atos praticados, guia, né? E vou gerar na data de hoje, dia 28/7 mesmo. Eu vou gerar para vocês verem um pouco a respeito desse relatório. Acredito que a tela esteja um pouco pequena, então eu vou dar um zoom aqui. Esse relatório é bem simples, como vocês podem ver, basicamente ele apresenta os itens da tabela de emolumentos com o valor do emolumento, que é o que fica para o oficial, juntamente com os encargos, cada encargo em uma coluna. E ao final ele totaliza, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse relatório, vou deixar ele aqui no cantinho, que eu quero deixar um do lado do outro para fazer sentido. Eu vou gerar outro relatório, também de atos praticados, só que ao invés do guia, eu vou gerar o relatório para o portal, que é um relatório muito usado nas serventias de São Paulo, que devem informar o portal extrajudicial. Então, vou empurrá-lo para cá. Também vou gerar, na mesma data, dia 28/7, né, para que a gente consiga ver os dois relatórios. Quero ver as quantidades. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Legal. Assim já vai ser o suficiente. Então, nós temos aqui dois relatórios. Opa, deixa eu abrir um pouquinho mais. Senão vocês não vão conseguir ver o item. Aí complica um pouco. Muito bem. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, um casamento na sede. Repararam aqui? Já no relatório portal, nós temos quantos casamentos na sede? Um casamento também, certo? Então a informação bateu. 3 certidões segunda via, no relatório guia. Quantas certidões nós temos aqui no portal? 3. A informação também bateu. Até aqui estamos indo bem. 3 autenticações e 3 cópias reprográficas. 3 autenticações, 3 cópias reprográficas. Perfeito. Mas e esse reconhecimento de firma?
Repararam que ele apareceu no relatório guia, mas não apareceu no relatório para o portal? É aí que entra a importância de nós entendermos as regras de cada relatório. Então, deixa eu dar uma olhada nas regras do relatório guia. Como que eu faço isso? Eu vou expandir e vou clicar nesse help aqui, esse ponto de interrogação, para nós sabermos para que serve o relatório e qual que é a regra dele. Então, eu vou clicar. Muito bem. Então, este relatório se baseia na data de execução do ato. Então, nós já sabemos como ele funciona. Para o item entrar aqui, o ato precisa estar executado. Se não tiver executado, simplesmente não vai aparecer aqui. Então, é um relatório que retorna as receitas, discriminando os emolumentos e encargos. Legal. E o outro? O que será que esse difere do outro? Vou maximizá-lo e clicar aqui no Help também. Este relatório se baseia na data de execução. Olha só, encontramos aqui algo semelhante. Os dois baseiam-se na data de execução, né? Porém, detalhe, retorna as receitas vinculadas a um plano de contas. Retorna as receitas vinculadas a um plano de contas. Então, esse relatório do portal tem essa segunda regra. Além do item precisar estar executado, ele precisa estar vinculado com o plano de contas, senão não tem jeito, não vai entrar. Então, como que a gente corrige isso? Nós já sabemos que o que está faltando aqui é o reconhecimento de firma, não é? Então, vamos lá em financeiro, configurações, tabela de emolumentos. Vou abrir a minha tabela de emolumentos aqui de 2022 para fazer a edição. Encontrei aqui o reconhecimento de firma. Eu vou editar esse emolumento. E está aqui. Olha o plano de conta vazio. Achamos o que causou a divergência. Não era uma falha, não era um bug, é simplesmente uma configuração. Então eu vou vir aqui, vou vincular esse item da minha tabela com o plano de contas, que foi explicado na última Masterclass, né? Vou vincular com esse primeiro aqui e vou alterar. Será que deu certo? Corrigimos o problema? Aí é a hora da verdade. Eu vou gerar o relatório do portal para ver o que aconteceu. É isso. Resolvido. Temos aqui. A única firma que estava aparecendo no outro relatório também apareceu aqui. Então, essa é a primeira simulação que eu fiz para vocês. Temos mais duas ainda. Agora, eu quero que isso fique bem gravado na mente de vocês, porque é um assunto importante. É um assunto que causa dúvidas. Agora eu vou gerar para vocês um relatório de atos praticados guia, esse mesmo que nós acabamos de gerar. Atos praticados guia, com a mesma data. Né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Legal. Só que agora eu vou comparar com o relatório faturamento por item. Depois eu explico mais a fundo para que serve cada relatório, tá, gente? Por enquanto são só simulações mesmo. Então, relatórios, faturamento por item. E eu quero gerar esse relatório baseando-se na data de pagamento, para saber exatamente quanto que eu faturei em cima de cada item que eu pratiquei na minha tabela de emolumentos. Então, eu vou marcar aqui data de pagamento e vou gerar. Legal. Então, eu vou dar um zoom e vamos tentar descobrir aqui se nós detectamos alguma divergência. Olha, casamento na esquerda, casamento na direita. Bateu. Certidões, 3 na esquerda, 2 na direita. Aqui já encontramos um problema. E o restante? O restante bateu. 3, 3, 3, 3, 1, 1. Então, o que está faltando nesse relatório aqui? Uma certidão. Essa tem uma certidão a menos. E agora, o que isso significa? Se eu estou gerando um relatório que enxerga a data de pagamento e ele dá um valor inferior, isso provavelmente significa que tem alguma ordem de serviço que vocês abriram que ainda não foi quitada, está sem a quitação. Por isso que não entrou nesse relatório que enxerga a data de pagamento. E o que eu faço para descobrir qual é essa? Né? Financeiro,
faturamento, ordens de serviço. Eu vou apagar essa OS que foi a que nós acabamos de abrir aqui de teste, tá, gente? Legal. Pronto. Repetindo, financeiro, faturamento, ordens de serviço. Então, nós vamos se deparar com essa tela. Reparem que aqui no canto esquerdo nós temos esses filtros aqui. Nós podemos marcar para enxergar as OS quitadas e as não quitadas. Eu estou procurando uma OS não quitada. Então, o que eu faço? Eu defino aqui o período, quero ver só as que eu não quitei e mando pesquisar. É exatamente ela que está faltando. Vamos confirmar se é isso mesmo? Eu vou editar. Será que é? Olha aqui o item. É uma certidão segunda via, quantidade 1, está executado, portanto já saiu no relatório que enxerga a execução, mas olha o botão quitar disponível aqui. Se o botão quitar está disponível, significa que eu não quitei. Então, se não quitou, não vai para o relatório que enxerga a data de pagamento. Mas vamos acertar as contas aqui. Suponhamos que eu fiz um Pix de R$ 39,88, que é exatamente o valor da certidão. Então, eu vou quitar. Ordem de serviço finalizada com sucesso. Será que já resolvemos o problema? Deixa eu ver qual relatório que é esse. Esse mesmo, faturamento por item, por data de pagamento. Por enquanto temos 2 certidões. Eu vou gerar de novo. Três certidões. Agora, ambos os relatórios estão batendo. Tudo por conta de uma OS sem quitação. Ok, pessoal? Agora, mais uma simulação, só que agora um pouquinho diferente. Eu vou comparar aqui o relatório Conferência de Caixa, que é um relatório bem utilizado por quem tem o módulo financeiro. Vou vir aqui em Financeiro, Relatórios, Conferência de Caixa. Nós temos 3, mas eu vou mostrar aqui o Conferência de Caixa Analítico, que é o que nos mostra mais informações. Legal. Só que agora eu vou gerar com a data de ontem. Eu quero ver tudo que entrou no meu caixa ontem, dia 27, quarta-feira. Eu vou gerar. Esse relatório Conferência de Caixa, ele é baseado na data de pagamento. Então, se pagou, vai vir para cá. Né? Então, nós temos aqui, deixa eu dar um zoom para facilitar para vocês, os valores, né? Então, ao invés de mostrar os itens da tabela, ele mostra o que entrou sobre cada ordem de serviço. Né? E com qual relatório eu vou comparar esse aqui? Novamente, eu vou comparar com o faturamento por item. Relatório, faturamento por item. Só que agora eu não quero mais enxergar a data de pagamento. Eu quero enxergar a data de execução. Eu quero ver tudo que eu executei ontem. Então, olha, estou usando datas diferentes. Né? A mesma data, porém, essas daqui são diferentes. Eu vou gerar. Legal. Então, nesse relatório aqui, faturamento por item, ele nos deu um total de 646,38. Eu vou até anotar isso num bloquinho de notas. 646,38. Mas vocês não vão conseguir enxergar. Enquanto isso, o conferência de caixa, ele deu um valor bem mais alto. Ele deu um total de 1.145,91. Então aqui é normal já dar um susto, né? Poxa, que diferença enorme é essa? Também vou anotar aqui no meu bloquinho. 1.145,91. Vamos fazer uma conta para ver qual que está sendo a diferença entre os relatórios? Não sei se todos sabem, mas o Doc Windows ele possui uma calculadora. Né? Então, vocês podem tanto clicar aqui, tá vendo? Como também usar o atalho Alt mais C. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 1.145,91, 1.145,91, que foi o conferência de caixa, menos 646,38 faturamento por item. Qual que foi a diferença? R$ 499,53. Então, o faturamento por item está com esse valor a menos. Isso é uma pista? Pode ser que sim.
Vamos analisar junto aqui se a gente localiza esses 499. Deixa eu fechar a ordem de serviço. Né? Faturamento por item. Aqui. Esses são os itens praticados. Casamentos, autenticações, reconhecimento de firma. Legal. Num primeiro momento, vocês conseguiram identificar qual item tem exatamente esse valor? Casamento, né? Olha aqui, ó. 499,53. É exatamente aquela diferença. Então, nós já sabemos que o que faltou aqui nesse relatório é um casamento. Lá tem, aqui não. Então, se eu estou gerando um relatório que enxerga a data de execução e está faltando item, é a mesma lógica. Significa que dentro de alguma ordem de serviço, o item não foi executado. É isso. E como que eu faço para descobrir onde ele está? Porque aqui está fácil. Eu moldei o cenário para facilitar aqui nós localizarmos as OS, mas pode ser que vocês tenham dezenas, centenas de OS diariamente. E para achar, vão ter que vir aqui no financeiro e procurar uma a uma? De jeito nenhum. Não precisa fazer isso. Eu vou passar um atalho aqui para vocês agora, tá? Como que eu faço para localizar itens sem execução? Financeiro, faturamento, pesquisar itens de OS. Então, eu quero enxergar dentro da OS se tem alguma coisa sem execução. Então, eu vou clicar aqui. E vocês nem precisam saber qual que é o item. É que nesse caso fácil, nós batemos o olho e já vimos que é um casamento. Mas isso eu não sei. Né? Às vezes são vários itens. Não tem problema. Basta vir aqui, colocar a data, né? Nós geramos com a data de ontem, então vamos respeitar isso. E reparem que nós temos vários filtros aqui na esquerda. Qual que eu vou usar? Eu quero ver tudo que está sem data de execução. Sem data de execução. Apareceu algum? Apareceu. Justamente o casamento. Valor R$ 499,53. Como que eu faço para corrigir? Duplo clique. Para abrir a nossa ordem de serviço. Né? Olha o item sem execução aqui. Duplo clique nele. Vamos colocar uma data de execução. 28, perdão, vou colocar com a data de ontem também. 28/7/2022. Olha, senão não vai dar certo. Vou fechar. Agora está com data de execução. Vamos fazer um teste? Se eu pesquisar de novo, nem aparece mais. Já não está mais sem data de execução. Então agora sim, vou gerar o relatório que está faltando R$ 499. Pronto. Resolvido, gente. Apareceu aqui o segundo casamento e o valor bate com o conferência de caixa, R$ 1.145,91. Então, é detalhe. É normal acontecer isso. Erro humano, né? Às vezes esqueceu de quitar uma OS, preencheu uma data, é normal. Mas o importante é vocês saberem que existem meios de corrigir isso. Vocês mesmos conseguem localizar, incluir a data e caso encerrado. Eu usei como exemplo aqui alguns relatórios, mas o mesmo se aplica aos livros. Né? Vocês podem gerar também, deixa eu fechar os relatórios aqui, podem gerar o livro caixa, o livro diário auxiliar, e eles também possuem as suas regras. Por exemplo, o livro diário auxiliar só vai entrar item executado. Não executou, não vai entrar. Mas e se mesmo executando o item não aparece? Aí eu vou mostrar para vocês uma outra configuração brevemente, só para vocês saberem como corrigir esse tipo de situação. Mas eu não vou gerar o livro aqui, tá? Financeiro, configurações, vamos lá na nossa tabela de emolumentos, né? Vou editar, vou pegar qualquer item, só para vocês verem como é que é. Pode ser esse cópia reprográfico aqui, por exemplo. E vou editar. Olha aqui. Estão vendo? Essas caixinhas. Então, eu consigo definir se o item vai ou não para o meu livro. Pode ser que ele esteja aparecendo num relatório, só que não vá para o livro. Por quê? Porque a caixinha está desmarcada. Se desmarcar, gente, pode praticar o ato quantas vezes for que não vai entrar. O mesmo eu posso dizer quando a gente vai fazer um lançamento. Né? Então, é uma informação importante de ir para o livro.
Porém, se eu fizer isso aqui, financeiro, caixa geral, lançamentos, e eu tento fazer um lançamento e não marco essas caixinhas, não vai entrar no livro. Então é muito importante se atentar a isso, ok? Eu sei que é bastante detalhezinho, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, agora que vocês entenderam, né, a importância das datas, o que cada data representa, e também agora que vocês sabem como descobrir para que serve o relatório, como saber a regra do relatório, clicando naquele ponto de interrogação, vamos parar um pouco de falar a respeito das divergências, né, dos relatórios, e agora sim eu vou mostrar para vocês alguns relatórios. Não os 18, nós não temos tempo para isso, não, coitado de vocês, mas eu separei aqui especificamente 6 relatórios que os clientes geralmente usam, aqueles que têm o módulo financeiro usam com mais frequência. Não é o melhor e não é o pior, é a critério de cada um. Todos são bons relatórios, ok? Então, eu vou começar falando, gente, a respeito do balancete, né? Aqui em financeiro, relatórios, balancete. Nós temos 2, mas eu vou focar no balancete anual, né? O balancete nada mais é que um relatório que tem a finalidade de mostrar para vocês, mostrar para o usuário do sistema, o total de receitas, o total de despesas e o saldo de cada mês do ano, né? Então você define o ano, conforme estou mostrando aqui, você especifica o ano, define qual data você quer enxergar, né? E põe para gerar. Eu estou usando um banco de dados bem pesado. Tem muita informação aqui em 2022. Milhares de lançamentos. Então, se eu clicar para imprimir, vai demorar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu já deixei esse relatório, especificamente esse, já gerado, para a gente ganhar tempo aqui na nossa Masterclass. Mas os próximos a gente gera junto. Então, eu vou interromper esse compartilhamento para mostrar diretamente como que é a impressão do nosso balancete anual. Tá aí. Então, temos aqui as receitas de janeiro a julho, né? As despesas de janeiro a julho, o líquido, né, que sobrou para a serventia. Então, é um relatório simples, porém importante, que vai ajudar, né, nessa gestão financeira, um relatório contábil, que inclusive, deixa eu fechar aqui novamente, voltar para o Doc Windows, né? Ele pode ser gerado baseando-se nas informações do livro caixa ou do livro diário auxiliar. Então, vocês podem, por exemplo, até imprimir esse balancete e anexá-lo junto ao livro. Serviria como se fosse um resumo do livro, né? Bater o olho no balancete, vocês vão saber o que tem no livro de vocês. Ok? Então, esse é só o primeiro. E lembre-se sempre de observar quais são as regras do relatório. Próximo que eu quero mostrar para vocês é o relatório Conferência de Caixa. Nós temos 3 relatórios em tela, como o nome já diz. Nós não conseguimos imprimir, apenas visualizar o relatório na tela. Temos o analítico e o sintético. O analítico é mais completinho, ele dá mais informações para o usuário, e o sintético é um resumo. Ambos vão bater. Todos enxergam a mesma data, que é a data de pagamento. Então, não importa qual dos 3 você gerar, o resultado final vai ser o mesmo. Aí é questão de gosto. O que vocês querem visualizar? Eu vou mostrar o analítico, porque é o que eu percebo que os clientes mais usam. Então, vamos lá. Eu vou gerar aqui. Opa, deixa eu fechar aqui meu balancete, que ele está entrando na minha frente. De ontem até hoje, só para vocês terem uma noção de como é esse relatório. Muito bem. Agora falando com um pouco mais de calma a respeito dele, né? Como o próprio nome já diz, através desse relatório vocês conseguem ter uma noção de toda a movimentação financeira no caixa, né? Desde receitas, despesas, depósito prévio, né? Então, se alguma coisa entrou no caixa, vai aparecer nessa coluna. Se entraram valores em forma de depósito prévio, vai aparecer nessa coluna. Teve alguma saída de caixa? Tirei dinheiro do caixa para pagar alguma conta, eu até fiz alguns lançamentos fictícios aqui, né? Ele também vai aparecer nessa coluna. Houve alguma transferência de uma conta para outra? Ou seja, fiz uma sangria, que é algo comum de ser feito, né? Peguei uma quantia aqui do caixa, levei ela para o meu cofre, isso é uma transferência.
Então, também vai ficar registrado aqui. É o tipo de relatório muito útil para vocês usarem na hora de fechar o caixa do cartório, para ver se cada moedinha está batendo, se está conferindo com o que consta aqui no sistema. Então, usem esse relatório. Ele tem essa finalidade. Ele não vai mostrar o nome do serviço que foi praticado, o item, mas ele vai dar valores, que é o que vocês precisam na hora de fechar o caixa. Legal? Então, esse é o conferência de caixa. Inclusive, ele separa, olha, o que entrou em forma de cartão, o que entrou em forma de dinheiro, dinheiro físico, né? O que entrou em forma de Pix. Então, isso é bem interessante da parte desse relatório. Vamos lá. Temos mais pela frente. Próximo relatório. Vou reprisar, né, o faturamento por item, mas eu preciso falar dele também, até porque é um relatório bem utilizado no módulo financeiro. Por que ele é bem utilizado? Justamente por sua flexibilidade. Diferente dos outros que eu mostrei para vocês, que ele tem uma regra cravada, olha, isso aqui só enxerga pagamento, isso aqui só enxerga execução. Ele não. Vocês conseguem meio que moldá-lo. Olha, quero ver o que foi aberto, tudo que entrou, pagamento, né? Tudo que foi executado. Consigo mexer no layout dele, colocar enquadramento para que tudo fique dentro dos quadros ou não. Quero ver o que foi quitado, o que não foi quitado. Agrupar os serviços por usuário. Então, se eu tenho 3 funcionários na serventia, ele divide em blocos. Olha, o Jonatas praticou esses serviços aqui, a Mariana praticou esses serviços aqui. Ou eu posso simplesmente não agrupar por usuário. Eu quero que junte tudo só para eu saber exatamente o que eu faturei com cada item. Perfeito, gente. Dá para fazer também. Deixa eu mudar a data aqui, eu vou mandar gerar para vocês verem como é que é. Né? Vocês já viram, na verdade, um relatório bem simples, porém autoexplicativo, né? Ele coloca aqui os emolumentos, os encargos, e ele separa por tipo de serviço. Então ele coloca primeiro o que é classificado como registro civil, como tabelionato de notas, e assim vai. Ele pega todo o subtotal e depois te dá um total final. Não só isso, uma coisa que eu não mostrei para vocês durante aquelas simulações, é que aqui embaixo você também vai saber exatamente o que entrou em forma de dinheiro, cartão, cheque, Pix, enfim. Ele mostra algo bem semelhante se comparado ao conferência de caixa. Porém, ele tem essa possibilidade de mudar a data. Lembre-se disso. Até mesmo repasse, viu, gente? Olha que legal. Eu não citei, mas temos uma coluna aqui de repasse, né? E tem alguns tipos de serviço que o dinheiro não fica para a serventia. Né? Aquela taxa da CRC, por exemplo, não fica para vocês. Então é um emolumento de repasse. Então ficaria aqui nessa coluna. Então é um excelente relatório e eu recomendo que vocês tirem proveito dele. Legal? Mais um. Temos mais 3 pela frente. Só foi metade. Vamos falar agora sobre o relatório do CNJ. Muito bem. Eu gosto de dar um destaque para esse relatório, gente, porque ele é excelente para mostrar despesas. De todos os relatórios, esse é o que eu prefiro. Particularmente, eu gosto mais dele para ver despesas. Né? Então, eu vou gerá-lo com a data dessa semana. Vou colocar aqui, na verdade, do dia 26 até hoje. Só para vocês terem uma noção melhor como que é esse relatório. Aqui. Vou dar um zoom também. Olha que legal. Esse relatório para o CNJ, ele discrimina certinho quanto que vocês gastaram de água, energia, gás, telefone, né? Então, no teste que eu fiz, apareceu aqui. Quanto que foi de manutenção das máquinas ou licença de software, por exemplo, quanto que vocês estão gastando com a Demaria, entra como despesa. Eu coloquei aqui. Né? Inclusive, vamos lançar uma despesa junto aqui, só para vocês verem como que aparece. Financeiro, caixa geral, lançamentos. Eu vou lançar mais uma despesa aqui junto com vocês, fazer um lançamento manual mesmo, né? Vai ser uma saída de caixa. Vamos pensar que energia. Quanto que foi a minha conta de energia? Eu vou colocar aqui. Na verdade, não. Energia, ele vai acabar entrando dentro daquela categoria. Água, luz, energia, internet. Então, eu vou selecionar outra opção aqui.
pode ser material gráfico, né? Vamos ver quanto que a gente gastou em material gráfico hoje. R$200. Né? Eu vou incluir, material de escritório. Legal. Deseja fazer outro lançamento? Não. Será que esses R$200 já apareceram no relatório para o CNJ? Tem que aparecer. Então vamos lá. Eu vou mandar gerar de novo. Aqui, ó. Aqui. Material gráfico, selos, impressões e encadernações. Já entrou. Então ele totaliza todas as despesas. E não só essa parte de despesas, mas ele também mostra toda a receita, tanto o emolumento quanto os encargos. Então, só para facilitar a leitura, aqui embaixo nós temos essas 3 linhas aqui, que é a arrecadação bruta, que basicamente ele pega tudo que entrou, emolumento e encargo, isso entra como arrecadação bruta, custeio, que nada mais é que as despesas, 870 aqui, 870 aqui, e os encargos, ou seja, dessa arrecadação bruta, quanto que é encargo? Então, desses 2.600, R$600 são encargos. Então, é um relatório bem útil para receita e despesa e também vocês podem usá-lo na hora de enviar as informações para o CNJ. Ele foi feito justamente para isso, com essa finalidade. Ok, gente? Então, anotem aí. Isso aqui é bom para despesas. Mais um. Vamos para o nosso penúltimo relatório. Agora eu vou mostrar para vocês um dos últimos que foram criados. Um dos, não é o último, que inclusive sofreu algumas alterações, né? Que é o relatório de serviços. Muito bem. Então, gente, esse relatório de serviços, ele é bem completinho. Só de bater o olho já dá para vocês verem que ele tem várias opções, várias preferências que vão mudar a forma que ele vai ser gerado. Então, com relação às datas, ele também é flexível. Ele pode enxergar a data de execução ou data de previsão para puxar todo o serviço que está previsto para ser entregue numa data específica, né? Não só isso, ele também permite que nós selecionamos quais atos vão entrar no relatório. Então, se eu não quero ver tudo, eu quero só ver as certidões, por exemplo, maravilha, eu clico aqui e marco só os atos que eu quero incluir no meu relatório de serviços. Detalhe, esse relatório não tem a finalidade de mostrar para vocês valores, ele não é para isso. Todos que eu mostrei aqui até agora mostram valores, mas esse aqui não. Esse aqui mostra quantidade, para vocês saberem a quantidade de atos praticados. Inclusive, separar por usuário. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de atos que o atendente Alisson e a Ana praticaram. Tudo que eles executaram do dia 26 até hoje. Não só isso, outras opções aqui que vão mudar o layout do relatório, né? Inclusive essa que é a novidade que a Cleide comentou, nós temos o modo de impressão, que só vai aparecer a impressão do relatório para a gente consultar e imprimir, mas também temos o modo interativo, nós podemos interagir com o relatório, né? Como assim interagir com o relatório? Vou mostrar para vocês. Então, definir aqui a data, os atos que eu quero enxergar, os usuários que eu quero incluir aqui dentro e vou mandar gerar. Vou dar um zoom para facilitar para todo mundo. Muito bem, então aqui, ó. Essas são as contas correntes que nós cadastramos no financeiro na última Masterclass, né? Eu estou enxergando esses 2 usuários. E olha aqui, ó. Olha o que ele faz. Ele mostra certinho o ato que foi praticado e, inclusive, quem foi o executor, quem que executou o ato. Então, esses itens aqui foram praticados pelo Alisson, tá vendo? Se nós descermos mais um pouquinho, ele vai chegar nos atos que a Ana praticou. E onde que está a interatividade? Aqui. Nós podemos clicar sobre o número da ordem de serviço, que daí ele vai nos levar até a OS. Então, é um relatório interativo. Clicou, vai direto. Não só isso. Aqui no final, ele também mostra o total de ordem de serviço, né, que teve a interação do Alisson e a interação da Ana. E descendo mais um pouquinho, ele totaliza tudo mesmo. Aqui, ó. Eles fizeram uma abertura de firma, foram 3 casamentos,
3 certidões, uma procuração e assim vai. Ele totaliza os atos praticados pelos usuários que vocês definiram. Então é um relatório bem completinho, com certeza pode servir para vocês em algum momento. Ok? Aí sim, para fechar, vamos para o nosso último relatório, né, que é o relatório de metas. Esse sim é muito novo, extremamente recente. Tanto que, se vocês observarem no Doc Windows de vocês, vai até estar aqui, entre parênteses, em homologação, que é um relatório que está sendo testado. Porém, já está funcionando, tá, gente? Já está funcionando. Vocês conseguem usar aí no Doc Windows de vocês. Então, o que é esse relatório de metas? Basicamente, através desse relatório, vocês conseguem definir uma meta em reais para cada ato que a serventia pratica. Por exemplo, quero definir uma meta para as certidões segundas vias, uma meta para materializações. Vocês decidem. Né? Não só isso, não só definir a meta, como também designar um responsável por essa meta. Eu até vou mostrar para vocês na prática como funciona, né? Como que vocês cadastram uma meta, muito simples. Se quiserem anotar aí o passo a passo. Financeiro, configurações, metas. Já temos uma meta aqui que eu estava testando o relatório, né? Mas podemos sim clicar em novo e começar o preenchimento da meta. Mas eu vou usar como base essa aqui que eu já criei. Então, a descrição é o nome da meta. Então, eu coloquei aqui materializações. Vamos bater uma meta de materialização na CRC. Quem que vai ser o responsável por essa meta? Está aqui. Eu que escolho. Mais uma vez, eu vou selecionar o Alisson aqui. Qual que vai ser a meta diária? Então, por dia, quantos reais tem que entrar para o cartório de materialização? Eu coloquei uma meta alta aqui, R$500. Né? E não só isso, não só colocar o valor e dar um nome, mas também nós devemos selecionar quais itens da nossa tabela de emolumentos vão agregar valor nessa meta, né? Vão somar valor nessa meta. Né? Então, para isso é só clicar aqui em ver emolumentos e olha só, e vai marcando. Olha, esse aqui, é isso. Só ir marcando os emolumentos que sejam condizentes. Né? Então, eu já tenho um emolumento marcado aqui, que é materialização certidão segunda via, e é ele que eu vou deixar selecionado. Ele que está com a seta pretinha. Então, toda vez que eu jogar esse item numa ordem de serviço, que eu fizer uma materialização, esse valor já tem que entrar para a nossa meta. Beleza? Então, fechei, salvei. Meta criada. Nós podemos criar várias, quantas acharmos necessário. E detalhe importante, todos os itens da tabela que nós selecionarmos aqui, em ver emolumentos, como participantes da meta, eles vão ficar dessa forma aqui. Financeiro, configurações, tabela de emolumentos, editar, vamos buscar pela materialização, né? Aqui, editar. Olha aqui, ó. Olha a meta. É isso. Então, esse emolumento está participando dessa meta. Então, como que eu faço para gerar um relatório para ver se a gente está conseguindo alcançar essa meta? Porque eu já mostrei como vocês configuram. Né? E para agregar valor, basta ir trabalhando, abrindo ordem de serviço, não tem mistério. Mas para acompanhar a meta, já não é em configurações. Nós temos que ir nos relatórios. Aí sim, vamos voltar para os relatórios. Financeiro, relatórios, olha lá embaixo, relatório de metas. Eu quero ver as metas deste mês, julho mesmo. Estamos falando de dinheiro, bater uma meta em dinheiro, quero enxergar a data de quitação, data de pagamento. Eu vou gerar. Esperem um pouquinho, ele está enxergando, o sistema está fazendo uma leitura no banco de dados de todos os lançamentos no sistema que possuam materializações. E aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom para melhorar para vocês. Como eu coloquei este mês, ele já gerou aqui uma linha para cada dia. Então, vai do dia 1 até o dia 31, que é quando acaba o mês de julho de 2022.
E reparem que o sistema já pula os finais de semana. Então, ele cobra a meta, por assim dizer, nos dias úteis. Então, a primeira coluna é a meta. Todo dia a meta é R$ 500. Então, no primeiro dia útil, até o final do dia, precisamos de 500. Vamos pular o dia 2 e 3, porque é final de semana. No segundo dia útil, que já é na segunda-feira, não podemos ter só 500. Aí é 1.000. No terceiro dia, 1.500, 2.000 e assim vai. Então, se conseguirmos R$ 500 por dia em materialização, até o final do mês, a nossa meta é R$ 10.500. E a terceira coluna? A terceira coluna é o que entrou em real, né? Então, olha só, o cartório está indo muito bem. No primeiro dia, entraram R$ 1.274,56 de materialização. E olha, ele vai indo, ele vai mostrando o que entrou em cada dia. E, inclusive, assim como ele vai acumulando a meta diariamente, o sistema também acumula o real, tudo que está entrando. Então, olha só, cartório contente. A meta com certeza foi batida aqui, vamos ver? É isso aí. Então, até o dia 31/7, notem que está tudo com valor zerado aqui, gente, porque nós ainda não lançamos nenhuma materialização do dia 21 para frente, tá? É só um banco de dados de teste aqui, por isso que está zerado. Mas num banco de dados real de vocês, com certeza iria aparecer valor em cada linha e vocês vão saber se conseguiram ou não bater a meta. Inclusive, isso aqui pode ser exportado para vocês abrirem no Excel. Então, é um relatório bem interessante. Então, gente, sei que eu falei demais. E olha que foram só 6 relatórios. Né? São só 18, mas eu não vou fazer vocês passarem por isso. Então, lembre-se que o Doc Windows ele tem muito relatório mesmo. Tem mesmo. Um para cada finalidade. Então, a dica que eu deixo para vocês é fuçem, né? Imprima o relatório, coloca um do lado do outro, entenda a regra do relatório, né? Porque eu tenho certeza que desses 18 não é possível. Você vai encontrar algum que vai se encaixar bem para a realidade do seu cartório. E eles foram criados para ajudar vocês. Nada de anotar no caderninho. É para usar o sistema mesmo, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Espero que fique mais fácil daqui para frente vocês usarem os relatórios e também encontrarem possíveis divergências. E essa é a hora da interação. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com o pessoal do suporte, da implantação, comigo também, todos nós, com a Cleide e o Eduardo. Então, lembre-se que as perguntas devem ser específicas sobre esse assunto. Falar sobre relatório, falar sobre livro, está liberado. Só não pode fugir do assunto para que a nossa Masterclass não perca o foco. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e agora é com vocês. Muito obrigada, Jonatas. Parabéns aí, excelente. Cássio? Opa, então, hoje eu acho que todo mundo entendeu tudo o que foi dito, ninguém perguntou nada aqui no chat, então tá aberto aí para quem quiser falar no ao vivo, quiser mandar no chat agora, acho que talvez também o pessoal tenha ficado bem compenetrado aí na apresentação do Jonatas, que estava excelente. Então, se alguém não quiser abrir o microfone, quiser fazer uma pergunta no chat, fique à vontade, mas se quiser participar pelo microfone, com o vídeo aberto, melhor ainda, é mais divertido, mais prazeroso trocar aí com vocês, olhando pelo vídeo. Só um detalhe, quem não tiver com o vídeo aberto e quiser comentar, tem um recurso que é levantar a mãozinha, tá, gente? Então a gente não tá vendo vocês. O Getúlio a gente tá vendo que tá levantando a mão. Mas quem tá com a câmera desligada a gente não consegue ver. Então levantem a mãozinha. É só clicar ali em reações, tem um rostinho feliz ali embaixo, que nem eu vou fazer aqui, ó. Tô com a mão levantada. Né? Então façam isso que vocês vão participar sim. A gente libera o som para vocês. Vai lá, o Getúlio já está levantando a mão, então acho que pode liberar para ele, né? Olha, esse relatório do CNJ tem me ajudado muito, porque a gente tem que, mensalmente, no caso do cartório aqui, né, preencher o Carnê-Leão. E aí, finalmente, eu consegui equacionar, e com o relatório do CNJ, como o Jonas falou, Jonatas, né,
realmente você tem explicitado as receitas, e aí eu tenho, quando eu uso aqui o escritório de contabilidade, é o CRC, eu consigo jogar lá as receitas, as despesas, e está batendo com o livro diário auxiliar, e aí facilitou muito. Agora eu estou conseguindo emitir o... Estou emitindo no dia 1º já o imposto de renda, já estou pagando logo, não espero nem para o dia 30 para me livrar logo. Se tem uma coisa que eu não quero nem brincar, é com a Receita Federal, né? Parabéns ao sistema, realmente tem me ajudado muito nesse aspecto, esse relatório. Valeu, era isso. Obrigado, Getúlio, pela participação. Mais alguém quer falar? Fiquem à vontade. A participação de vocês a gente fica esperando esse momento, porque é o momento que a gente abre para vocês falarem, para a gente trocar figurinha, né? Tirar dúvida. Então, fiquem à vontade para participar, viu? O momento é de vocês. Até porque se não participar hoje, só amanhã, depois das, Só... Verdade. Só das amanhã, 8h30. depois das 8h30. Então, essa é a hora. Vamos lá, pessoal, não se acanhem. Vamos tirar as dúvidas. O pessoal quer o relógio, quer que chegue na hora do sorteio. Eu tenho uma pergunta, então, enquanto o pessoal não fala. As pessoas que querem fazer um controle de distribuição dos serviços, né? Você mostrou aquele relatório de serviços, e ele tem um recurso muito legal, com cartórios grandes, assim, ó, esse serviço é para o Jonatas, esse é para o Borges, esse é para o Cássio, e já separar e poder emitir um relatório, ó, todos os serviços que você tem que fazer. Você poderia mostrar isso para a gente? Quem que vai compartilhar a tela aí? Querem que eu compartilhe e vocês vão falando? Senão só eu falo. É sacanagem com vocês. Não, mas, ô Jonatas, pode aproveitar, deixa. Já tá aí mesmo. Olha, vamos lá. A próxima é o Matheus. A próxima é o Matheus. Então, gente, isso que a Cleide falou fica aqui em financeiro. É um dos recursos do financeiro, tá? Essa parte aqui que é em faturamento, designação de ordens de serviço em lote. Então, por aqui, nós temos acesso às ordens de serviço. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu abrir uma ordem de serviço aqui primeiro, né? Eu vou abrir uma ordem de serviço, vou dar um Ctrl O. Vou colocar o nome do cliente aqui. Vou inserir um item, pode ser uma certidão segunda via, né? Opa. Certidão segunda via, que ainda não foi executada. E eu adicionei na minha ordem de serviço aqui. Incluí a minha OS. Legal. Reparem que ele está sem nenhuma designação, não tem nenhum usuário, ou seja, colaborador ali do cartório, designado para pegar essa ordem de serviço e executar o item que está aqui dentro, né? Concluir o serviço, por assim dizer. Atender o cliente que está lá no balcão. Agora sim, vamos lá em financeiro. Designação de OS em lote. Eu vou mandar pesquisar. Reparem que essa ordem de serviço que eu acabei de criar, ela já apareceu, está aqui, né? E onde que eu consigo fazer a designação, gente? Aqui embaixo. Eu seleciono qual é o usuário, né, designado. Por exemplo, olha, quem vai ser designado para tocar esse serviço, por assim dizer, para praticar essa certidão segunda via gratuita, vai ser a Bianca. Então, vem aqui, marco, né? Vou marcar. Se tiverem várias OS, eu posso marcar todas elas e designar para uma mesma pessoa, não tem problema. E eu clico no designar. Olha, sumiu daqui. Ou seja, não tem nenhuma OS pendente para eu designar para alguém, né? Eu posso até já verificar se que eu designei, clicando aqui, pesquisando, né? Apareceu aqui já, que inclusive foi designado para Bianca, tá vendo? Então, se nós voltarmos lá naquela ordem de serviço, essa aqui, olha só. Então, agora é responsabilidade da Bianca, né? Ela, inclusive, o que ela pode fazer? Quando ela estiver nessa tela aqui, da pesquisa de ordem de serviço, ela pode pesquisar pelas OS que ela recebeu designação. Porque não é interessante para ela ver todas as OS. Às vezes o cartório é grande, tem muita gente trabalhando ali ao mesmo tempo, ela quer ver só as dela. Então, ela vem aqui em usuário designado, quero ver as da Bianca. Vai aparecer.
E aquele relatório de serviços, né, que eu mostrei para vocês, reparem que tem essa parte aqui, ó, que ele mostra quem foi designado, né? Então, com certeza, é um relatório extremamente útil para trabalhar junto com aquele painel de designação de ordem de serviço. Beleza? Era essa a sua dúvida, Creide? Isso, muito obrigada. Imagina. Aí sim. Então, deixa eu fechar aqui. Beleza. Maravilha. É isso mesmo, Cleide. Se ninguém fizer pergunta, não vai ter sorteio? Ó, vou ficar para mim o relógio, gente. Olha que lindo. Ó. Aqui é o feminino. Vamos pensar pelo lado bom, gente. Se não está tendo pergunta, é que o pessoal entendeu bem a matéria, né? Então, Não, realmente. pensamento positivo. Sim, Pensamento é positivo. verdade. A apresentação foi ótima. Que isso, Não, o gente. Jonatas Imagina. nasceu com o dom de ensinar, né? Então, Tô explicou. aprendendo com vocês. Não, a gente se aprende. Um ajuda o outro, né? Porque é um sistema muito dinâmico, muda toda hora, gente. Livro caixa, ninguém tem dúvida no livro caixa? Alguns de vocês mandaram perguntas que tinha dúvida sobre o livro caixa, livro diário. Alguém tem alguma dúvida? Olha que... Ah, o do Getúlio tem. É o livro diário auxiliar ainda, a questão que quando a gente faz mês a mês, quando você vai refazer, não salvou. Isso vai ser corrigido? Tem como corrigir isso? Por Ah, o exemplo, saldo, né? De ter o É. fechamento. eu vou dar um exemplo concreto. Eu comecei a serventia aqui em dezembro do ano passado. Então, eu fiz dezembro, depois janeiro, fevereiro. Mas quando eu preciso, às vezes, uma receita ou outra, ou uma despesa que ficou de fora. Aí, quando eu vou entrar no sistema para fazer, eu tenho um trabalho absurdo, porque eu tenho que olhar dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, para poder corrigir aquilo. Não está tendo memória de onde você parou. Deu para entender o problema? Mais ou menos, Getúlio. Você está falando do livro caixa, é isso? O livro diário auxiliar. Livro diário auxiliar? Sim, porque O senhor está me falando na hora da página, não é isso? Que a página pula, que eu acho que foi que o senhor comentou até na vocês última. me avisaram que quando a gente marca lá para não como foi, para não agrupando sem ser por data, aí facilitou muito. Uhum, Depois eu mandei imprimir frente e verso, já diminuiu muito o volume. Eu reimprimi tudo de novo, frente e verso, que aí como o livro auxiliar que a gente tem que imprimir e ter volume por volume, isso resolveu. Mas o problema que eu tenho é quando há alguma mudança, né? Sei lá, alguma receita, eu fartei, por exemplo, eu esqueci de colocar no mês. Aí quando eu vou colocar ou uma despesa, eu tenho que rever desde atrás. Ou então, tipo, é em março, então não vou olhar fevereiro para trás, mas março, aí abril, mas vai alterar tudo. Não se entendi. corrige automaticamente. Então, eu acho o que o senhor está me falando é que o livro caixa, o senhor tem que reverter ele, tá? Toda vez que você fecha o mês, você fecha o livro caixa e aí você não consegue incluir mais nada no livro caixa. Agora, o livro diário auxiliar, eu acho que o senhor está me falando das páginas que estão pulando. É isso que quando o senhor coloca o número da página, ele vai pular depois, de acordo com o que o senhor gerar? Isso também. É que para o sistema ele entende que o senhor já imprimiu, então ele vai pular a página mais para frente. Se é o que o senhor está falando lá em cima do livro diário auxiliar, né? Livro diário auxiliar, ele tem aquelas páginas no superior, onde o senhor coloca qual que são as páginas a ser usadas E até onde vai. e até onde ele vai. A partir do momento que o senhor imprime, o sistema vai entender que você usou aquelas páginas já e vai te dar a próxima. Se o senhor precisa reimprimir, o senhor tem que voltar na mão mesmo. Não, tudo bem. É porque dá um trabalho miserável, né? Eu já tive que fazer isso 4 vezes. E é o que você está dizendo, pula, aí você tem que começar para poder garantir que vai ficar de novo certinho. A sequência não dá diferente, né? Entendi. Mas tudo, é porque quando a gente fala livro, tem a ideia que é uma coisa que fica estática, né? Mas Entendi. ele é mutável, você tem que estar atento com isso. Mas paciência, é difícil, é um sistema que está atendendo o Brasil inteiro, realmente, eu acho que tem que ser assim, tranquilo. Vamos lá, aproveitando aqui, então, a Caroline e o Francisco fizeram perguntas aqui no chat. A Caroline disse o seguinte:
dei entrada em um casamento e a guia de pagamento, ficou paga aqui, mas acho que é pagamento, foi de um mês atrás. Vamos supor. Então, quando for imprimir essa certidão, tenho que atualizar a data quando for concluir a OS. Caroline, se você puder participar com áudio e explicar um pouquinho melhor, que eu também fiquei um pouquinho confuso aqui, não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas pelo que eu entendi, abriu a OS, mas a pessoa já estava com a guia paga já há um mês. Então, você quer saber referente à data de pagamento, a data, né, a data ali de quitação, a data de execução do serviço? Foi essa a sua pergunta? Vamos ver se ela tiver com o microfone aí disponível, ou vamos ver se ela mandar mensagem aqui. Enquanto acho que ela já mandou, deixa eu ver. É, isso mesmo, ela disse que quer então saber a data de pagamento, né? Alguém quer responder? Então, talvez, pelo que eu entendi, o casamento foi realizado, ou melhor, o casamento ainda não foi realizado, talvez já tenha até sido pago, né? Só que ainda não ocorreu. Seria isso mesmo? Seria o caso de não ter data de execução? Porque se for isso mesmo, procedimento padrão. Você vai abrir a ordem de serviço, consegue lançar o item lá dentro, dá até para quitar a ordem de serviço, mesmo sem o casamento ter ocorrido, dá para colocar depósito prévio, sem problemas. Só que é exatamente como eu mostrei ali, o item vai ficar sem execução. Então, essa execução pode ser tanto inclusa manualmente na ordem de serviço, como também partindo na impressão. A hora que você imprimir a certidão de casamento, né, e apontar para aquela ordem de serviço, né, porque quem tem o módulo financeiro no momento da impressão chega naquela telinha de criar OS ou selecionar uma OS existente. Então, basta selecionar aquela OS que está aberta, que daí a data de execução vai ser inclusa automaticamente. Você nem precisa ir lá e digitar, não. Manda imprimir a certidão, aponta para a OS que já está aberta, que daí o próprio sistema já executa para você. Isso aí. Eu acho também, complementando o que o Jonatas está falando, pelo que eu interpretei aqui da pergunta, que a data, a guia, né? Ela até falou aqui, isso mesmo, porque antes eles pagam e só casam depois de um mês. Então, a data, o pagamento, né? O pagamento da guia, por exemplo, né, a guia é um documento externo. Em alguns estados tem essa guia que é retirada, né? Que é impressa para pagamento do serviço. Então, se a gente for trazer isso para dentro do Doc Windows, o pagamento da guia, a data que foi dado baixa ali, bancária, né, é equivalente à data de pagamento de uma ordem de serviço. Então, se a pessoa tivesse dado dinheiro ali no caixa do cartório, né, pagado no cartão de débito, enfim, seria a data que a pessoa pagou ali. Eu entendo dessa forma. Já a data de execução, né, que o Jonathan acabou de explicar e durante a Masterclass também foi demonstrado, seria a data de quando o serviço foi executado, né? Ele foi feito. Então, a gente está falando de uma certidão, é a data que a certidão foi impressa. Então, realmente, no caso de casamento, os contraentes pagam o casamento no começo, né? Só que é um processo extenso, pode demorar um mês, até mais. Então, ali é a data de pagamento. Naquele momento, você, seja por guia de recolhimento, né, guia de pagamento, ou seja direto com o dinheiro na boca do caixa ali, do cartório, você pode já colocar o OS como quitada, por exemplo. Então, já tem a data de pagamento vai ficar aquela. Vamos dizer que foi hoje, 28/7. Então, essa é a data de pagamento. Mas os serviços vão ficar sem data de execução, porque eles ainda não foram executados. A pessoa não casou, não foi impresso a certidão, não foi impresso, né, o termo. Aí, com o decorrer do tempo, daqui 3 meses, 30 dias, 45 dias, o casamento é realizado. Aí sim, quando houver a data de impressão dessas minutas, né, do termo, do certidão, aí sim aqueles itens da OS serão executados, né? Então, acho que para ficar um pouco mais completa a explicação, acho que é nesse sentido. Ela até agradeceu aqui no chat. Eu que agradeço a sua participação, Caroline. Espero que tenha sanado suas dúvidas. E aí, na sequência aqui, o Francisco também fez outra pergunta. Ele falou o seguinte: gostaria de saber como configurar o recebimento de CRC para sair no relatório. Se o Francisco puder participar também com o microfone aberto aí, eu agradeço, até para esclarecer um pouquinho mais. Em relação ao CRC, seria, por exemplo, materializações, pedidos de certidão,
qual que é esse recebimento CRC, né? Só para esclarecer um pouco mais aqui, para a gente poder responder corretamente. Me permite, Cássio? Eu acho que ele está se Pode referindo falar. aos emolumentos de repasse. Ele quer configurar a taxa para entrar como repasse, o Ah, valor da tá. certidão do outro cartório para entrar como repasse. Deu a impressão que é isso. Seria É, né? isso mesmo, Porque Francisco? tem um repasse ali no final, né? Dá um alô pra gente, eu mando um sim aqui no chat. Olha o Getúlio também. Só um momentinho, Getúlio. O Francisco disse que não conseguiu ligar o microfone, mas pode então responder pelo chat mesmo? Ele falou que é isso mesmo. Então acho que é isso que você falou aí, Jantos, do repasse. Eu tô sem o doc aqui, senão eu mostraria, mas se o aproveitar aí Deixa eu conseguir compartilhar a tela também, dá pra. isso, vai lá, Jorge. Vai lá, Consegue Jorge. compartilhar a tela, por favor, Jones? Que eu vou seguindo com você pelo seu doc. Tá com o microfone mutado. Hora de brilhar, hein? Agora sim, boys. Vamos lá. Beleza. Vai me guiando aí. Então, para você configurar um emolumento como repasse, né? Aí, esse caso CRC, o Estado de São Paulo tem taxas de outros cartórios, né? Que você recebe esse dinheiro que, na verdade, não entra no seu caixa. Então, você pode ir em financeiro, configurações, tabela de emolumento, tá? Aí você vai abrir a tabela atual que você está utilizando. Caso você iria encontrar os emolumentos que são configurados para esse recebimento do valor da certidão do outro cartório, tá? Geralmente ele fica, né, nesse entre parênteses aí, repasse, tá? Você dá um duplo clique nele ou clica ali no botão editar, tá? E aí tem aquela caixinha ali em cima de incluir no livro caixa, tá? Você marcando ela, sempre que esse emolumento foi executado numa ordem de serviço, ele vai entrar no relatório como repasse. Aí você vai precisar marcar preferência em alguns relatórios para incluir os emolumentos de repasse. E aí ele vai estar lá bem destacado que é um repasse, para não estar contabilizando no final. Isso aí. Isso aí. Complementando, não sei, você quer falar, Jonas? Acho que você vai falar a mesma Não, coisa que eu pensei. Não, eu pensei aqui que não. também tem assim, eu estava respondendo aqui o chat, mas acho que tem também a parte da preferência, né? Na engrenagem ali, na engrenagem não, no financeiro, configurações, preferências, além daquela parte da tabela de emolumentos, tem isso, essa preferência aí mesmo, João. Tem que estar também na ativa, na verdade a telinha tá pequena aqui para mim, não tô conseguindo ler. O que está escrito aí? E remover valores de repasse nos Isso. Então, se relatórios. tiver ativa essa preferência, não vai aparecer os valores de repasse. Não vai aparecer aqueles emolumentos que o Borges acabou de mostrar, né? Os emolumentos que estão marcados como repasse, se tiver essa preferência ativa, eles não vão aparecer no relatório. Agora, se essa preferência estiver desmarcada, né? Aí vai aparecer, sim, no relatório, os emolumentos de repasse. Beleza. Aí ele falou aqui, ó, mas caso o recebimento é em depósito prévio, ele perguntou. Mas o recebimento é em depósito prévio? Então, por exemplo, né, materialização, né, da CRC, a pessoa vem no seu cartório e pediu, você vai fazer a materialização de outro cartório. Você pode sim colocar o valor como depósito prévio, né? A pessoa vai deixar já um valor ali, você tem uma média, por exemplo, sei lá, uns R$ 120 em média, que custa uma certidão. Você já recebe esse valor, pode colocar como depósito prévio. Quando o serviço for executado, né, a materialização foi feita, concluída, você tem a possibilidade de acrescentar valores, né? Se, por exemplo, outro cartório acabou dando mais ou a menos, você consegue reduzir, fazer o acréscimo, né, de valor. Então, pode ser sim por depósito prévio, não vai fazer diferença o recebimento nesse sentido, né, do repasse. Porque o que determina se é repasse ou não é aquela configuração que o Borges acabou de mostrar lá na tabela de emolumentos. Talvez, só acrescentando, cobrar pelo menos o valor que a serventia vai pagar para o outro cartório mandar a certidão, né? Então, se a certidão é R$ 80, 40 é a sua materialização e 40 é o que você vai pagar da sua conta da CRC, né? Então, talvez o cartório opte em ter esse sinal da Já metade, esses recolher, né? R$ 40. Pode ser um depósito prévio, sem problemas, aí depois quando o cliente voltar para pegar a certidão, paga o restante, né? Aí é a critério de vocês o uso do depósito prévio, mas é uma excelente ferramenta. Isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem puder participar em áudio também, legal.
O Getúlio Getúlio, tá. tinha levantado a mão ali para fazer um comentário, verdade. Pode participar, Getúlio, por favor. Tem que ligar o microfone. Agora, vejam, eu queria aproveitar essa pergunta do colega, porque vejam aqui dois blocos. Esse aqui é CRC e esse aqui é o balcão normal aqui. Então, eu entendi o que Borges falou aí na questão da materialização. Pela configuração lá, depois eu vou rever essa apresentação com calma para ver como fazer essa configuração. Mas a gente tem uma situação em que chega o pedido pela CRC de uma segunda via. Então, a gente emite essa certidão. Mas a certidão, quando sai o recibo, eu que coloco aqui CRC, para poder... Eu tenho dois blocos, um bloco só CRC e um bloco aqui no balcão. Se tiver como a gente fazer essa diferenciação, facilitaria muito, porque no final do mês mesmo eu entro lá, gero o boleto da CRC, pago, e eu nunca confio para ver se realmente eu fiz aquele serviço. Eu estou confiando que eles estão cobrando, que efetivamente eu fiz. Mas eu também estou perdido aqui, sem saber exatamente da receita que eu tive para a CRC. Nesses relatórios que Jonatas falou, se tiver como a gente fazer essa configuração, facilitaria muito, até para a gente ter uma noção de com que percentual a CRC hoje contribui à receita do cartório, né? Deu para entender? Deu sim. Quem vai responder? Eu respondo a dúvida dele. Você consegue fazer essa diferenciação, se você quiser retirar o relatório em si, você pode estar efetuando a criação de uma nova conta corrente para estar incluindo só os lançamentos referentes a CRC. E aí depois você pode gerar uma conferência de caixa, tanto analítico, em tela ou sintético, né? Que aí você consegue pegar só os lançamentos que foram feitos dentro da conta de CRC. E aí você separaria a conta da CRC e conta cartório para outros atos, outros serviços. Ficou claro? Senão eu posso pedir pro Jonatas compartilhar a tela que eu lhe mostro no doc também. Não só isso, né, Borges? Como se ele quiser usar tudo a mesma conta, ele separa no ato padronizado, né? E criar um ato padronizado específico para materialização, que daí ele consegue sim gerar alguns relatórios que enxergam atos padronizados específicos. Aí seleciona, eu quero ver só materialização CRC. Vai aparecer o valor. É uma das opções também. Também pode gerar um relatório por ato. Mas a sua ideia foi excelente. Inclusive, esse banco de dados aqui tem uma conta corrente chamada CRC. Você pode compartilhar a tela pro Getúlio ver? Acho que ficaria mais fácil dele ver na OS lá a conta. A gente mostrou na última Masterclass como criar conta corrente, mas vai ficar mais nítido para você ver a diferenciação dentro da própria OS. Aqui, ó, contas correntes. Então, a gente pode criar uma conta corrente como CRC, e na hora que o senhor for fazer o lançamento do que vem da CRC, o senhor alterar para essa conta corrente, ali digitar vindo que o valor entrou como da CRC. Ali no caso onde estava grifado ali é só o método de pagamento, né? A conta corrente você teria que marcar ali em cima, porque senão o método de pagamento ia entrar no caixa. Aqui, ó, é isso, gente. Eu até alterei o local da câmera aqui para mostrar. Aqui, ó, verdade, estava apontando para o lugar errado aqui. Vi CRC, já olhei para lá. Aqui em cima, ó, cria conta lá e aponta aqui, na hora de lançar um item na OS. Na hora de quitar a ordem de serviço. Aí, assim, Getúlio, tem alguns relatórios que você pode selecionar todas as contas correntes ou uma específica. E aí o senhor vai marcar que deseja sair só a conta corrente da CRC. Vai trazer tudo que é só dessa conta. Isso. Vários relatórios fazem isso, né? Só para fazer um comentáriozinho aqui, que é uma dúvida recorrente, né? Em implantações, quando a gente passa treinamento financeiro, a maioria dos clientes fazem justamente essa pergunta que o Getúlio fez. E assim, o DOC, né, como um todo, é uma premissa dele, né, tá no DNA aí do DOC, essa possibilidade de personalização, né? Então, assim, o pessoal aí, os meninos mostraram aí a forma por conta, né? Então, você pode criar uma conta chamada CRC, uma conta corrente. Ali também o Jonas acabou, sem querer, querendo mostrar ali uma forma de pagamento CRC, que é uma maneira também. Por quê? Vai ter relatório que você vai
você vai conseguir separar por conta. Então, vai te ajudar. Tem relatório que você pode ver por tipo de pagamento. Então, se os operadores do caixa colocarem tudo que for materialização, tipo de pagamento CRC, você vai tirar um relatório por tipo de pagamento e aí vai aparecer lá a CRC. Além também do que o Jonatas falou, né, do ato padronizado, você pode criar um ato padronizado que é composto por exemplo, item de certidão mesmo, segunda via, porque no final das contas é isso, né, uma materialização. Só que o nome do ato padronizado, você vai dar um nome específico, CRC, materialização. Então, isso vai sair nos relatórios que exibem os valores, né, as informações pelo título do ato padronizado. Mas tem uma coisa também que pode ser feita, né, que às vezes a gente fica com essa sensação de que assim, tem a tabela de emolumentos dentro do DOC. Ela, via de regra, né, ela é idealizada para ser uma réplica da tabela do TJ, né, de cada estado. Mas ela é uma tela do sistema, que permite também personalização. Então, dentro da tela da tabela de emolumentos, é possível criar um item com qualquer nome, né? Então, você pode ir lá dentro da tabela de emolumentos e, por exemplo, duplicar o item de certidão de segunda via e nessa duplicata você alterar o título para materialização CRC. Então, também nos relatórios que são exibidos os itens pelo nome do item da tabela de emolumentos e não pelo nome do ato padronizado, também vai estar aparecendo, né, você vai conseguir discernir ali o que é materialização e o que não é. Além disso, eu acho que seria a última possibilidade, seria o próprio plano de conta que o Jonatas mostrou hoje também. Então, você definir um plano de conta do tipo certidão de CRC, alguma coisa assim, e aí você vai, aí nesse caso você teria que fazer essa duplicata, né, da certidão dentro da tabela de emolumentos para que essa duplicata esteja definida com um plano de conta da CRC. Então, quando você tirar um relatório que exibe as informações de acordo com o título do plano de conta, vai estar lá discriminado, né, CRC, e aí vai ter o valor na frente. Então, tem várias formas de você conseguir saber o que é CRC e o que é balcão. Perfeito, Cássio. É muita informação, Getúlio, muita informação. Talvez seja interessante mostrar mesmo na tela. Então, liga pra gente amanhã, assim, que a gente mostra essas possibilidades, né? Porque guardar todas elas, a gente sabe que é difícil. O financeiro tem muitos caminhos para você encontrar a solução do problema. Isso mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Última dúvida, gente, para iniciarmos o sorteio e não ultrapassarmos o que ficou combinado o com horário, vocês. né? Já deu 8h30. Tem que fazer o sorteio. É verdade. Bom, o horário estava para 8h30, né? O sorteio. Quer falar, Getúlio? A gente vai soltar o seu áudio aqui. Estão me ouvindo? Sim. Essa ideia que Cássio deu foi muito boa, porque eu acho que é duplicar mesmo na hora que for segunda via, sei lá, 5 anos, segunda via, mais de 5 anos, com a verbação, para a CRC, porque o que eu observo é o seguinte, quando a gente vai mandar para a CRC, primeiro eu tenho que ter o registro no sistema, para só depois eu clicar XML CRC ou enviar CRC. Então, quando eu mando enviar CRC, XML CRC, o sistema já não reconhece isso, não? Eu tenho que criar ainda uma conta para isso? Porque eu não marquei lá enviar CRC ou então XML CRC? Ele abre uma tela para você selecionar o tipo de cobrança. Hoje, o DOC é dessa forma. Então, na OS, você tem que especificamente para poder diferenciar. Ok. Sim. Valeu. Por nada. Vamos lá, pessoal, agora para o sorteio do relógio. É o número da sorte? Quem é o ganhador? Vou sortear o participante. Quem é o ganhador é o 4, 3, 2, 1. Jaciane Limeira Barbosa. Oh, cadê a Jaciane? Lembrando que tem que abrir o áudio e o vídeo. Senão não ganha. Para ganhar tem que abrir o áudio e o vídeo. Estão me ouvindo? Aê, parabéns, Jaciane. Parabéns. Obrigada. Você é de onde, Jaciane?
Eu sou de Giraldo Ponciano, Alagoas. Lagoas. Alagoas, Maravilha. olha que legal. Conterrânea, Parabéns, viu? Muito obrigada. Aí você escolhe, você vai querer o modelo feminino ou masculino? Com certeza o feminino. Legal. Então tá bom, a gente manda para você no máximo até semana que vem, tá bom? Tá bem. Manda no endereço do cartório, tá? Muito obrigada pela sua participação e parabéns. Tá, agradeço. E é isso aí, Gente, pessoal. Foi muito legal, gostamos. Aguardem o anúncio da próxima, tá bom? E escrevam para a gente, dá um feedback de como que foi, para a gente é muito importante isso. Lembrando que todas as aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Todas, desde a primeira. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste, porque tem muita coisa legal para você aprender. E sigam a gente nas redes sociais, gente. A gente tem feito uns vídeos muito legais de como é o nosso trabalho, né? Como cada departamento trabalha. Então, vai lá no Instagram, de Maria Software, e vê lá, curte a gente, vê o nosso trabalho. E muito obrigada. Estou vendo o Anderson ali. Anderson, tudo bem? Muito bom, gente, ter vocês. Um prazer. Obrigada a vocês que estão sempre aqui presentes. Para a gente, assim, é uma honra ter esse carinho, esse respeito de vocês, tá bom? E a gente está à disposição. E tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau, Boa tchau, noite, gente. gente. Boa Pessoal, noite a tchau, tchau. todos. Obrigado pela participação. De Tchau, nada. tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Vai com ele, Tchau. obrigado.